Olá, muito bem, História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos falar sobre um grande livro alemão, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou Sofrimentos de Werther, ou até simplesmente Werther, como algumas editoras publicam, do alemão, como já disse, Goethe. É um livro do final do século XVIII, década de 1770. Esse alemão, junto com outros escritores, artistas, fez parte do movimento pré-romântico chamado Sturm und Drang, alguma coisa parecida com essa pronúncia, como vê aqui, que é o pré-romantismo, tentando abafar um pouco a influência cultural francesa que estava na Alemanha e, segundo esses artistas, os incomodava. Além de buscar distanciar-se daquilo que é clássico, mais erudito. O movimento romântico, se sabe, oficialmente, nasce na Alemanha, Goethe e outros, Schiller, e também na Inglaterra, Lord Byron, Coleridge e outros. Voltando ao Werther, o que temos aqui é uma narrativa epistolar, se permite a expressão mais rara. É um texto praticamente todo ele em forma de diário, cartas de Werther ao seu amigo Guilherme. Então estamos num período que é o século XVIII, é o tempo da narrativa, isso dura basicamente 2 anos e pouco, essa aventura de Werther que vai até terras onde está sua tia por conta de negócios, herança. E lá, nessa região, vai conhecer Carlota, vários irmãos, e essa Carlota, Charlotte, como está em algumas edições, é quem cuida das crianças. E Werther se encanta por essa figura, fica deslumbrado e passa a cortejá-la, mas de um jeito um tanto até platônico, procurando manter uma certa distância, embora eles conversem sempre. É Carlota quem cuida dos irmãos e isso causa em Werther uma sensação de conforto, talvez, de falsa maternidade, em que ele talvez quisesse ser cuidado também, assim como Carlota a seus irmãos. O que se sabe dessa narrativa, extremamente sensível, repleta de adjetivos, é que ela causou uma série de suicídios, não só na Alemanha, como na região da Itália e em outros lugares. O livro chegou a ser proibido. É uma história muito singela, mas já adianto aqui seu desfecho. Werther vai se apaixonar, segundo ele, por Carlota, que na verdade tem um noivo, chama Alberto. A relação de Alberto e Carlota não vai se desfazer porque Werther sonha com isso. E ele então resolve tirar a própria vida, atirando em si mesmo, numa noite em que ele bebeu um tanto e deixou recados, cartas a Carlota. Até aí mais uma história em que um personagem morre em função da ausência física, enfim, do outro. O que faz com que o livro tenha ganhado tanto espaço no mundo comum, no mundo real, é que os personagens ali, Werther, Carlota, o próprio Alberto, são figuras que se aproximam do leitor. É uma novidade. Até o século XVIII, meados dele, vamos encontrar praticamente histórias que envolvem mitos, que envolvem heróis, que envolvem figuras santas. Talvez o mais próximo de uma comunidade simples europeia fosse mesmo Dom Quixote de la Mancha, feito no século XVII. Há outros similares, mas que não alcançam o peso de Werther dentro do mundo comum. De novo, Werther é uma história simples de um jovem que se apaixona por outra figura e ela não acata os desejos de Werther, embora fique sabendo da paixão dele mais para o fim da história. Ela o considera um amigo, eles têm uma relação assim até protocolar do ponto de vista de uma terceira figura que os veja, e nada de violências ou assédios físicos. O próprio Werther vai, na verdade, consumindo-se internamente com a imagem de Carlota, que para ele é uma deusa, é uma figura divina. O próprio Werther procura um emprego em outra cidade para poder ficar distante da figura Carlota,
mas não dá certo, ele vai acabar sendo demitido, ele acaba se envolvendo com outras mulheres, flertando com elas, e sonha em ver Carlota de novo, e acaba voltando então para esse lugar, para essa região onde ela se encontra. Werther, por exemplo, chega a questionar a própria mente, a própria imaginação, porque a mente lhe dava imagens que ele não queria. A memória, o sonhar, voltavam sem a vontade de Werther. Então ele queria parar um pouco com o que acontecia dentro da cabeça, porque seu cérebro lhe dava imagens que ele não queria mais, por conta de não sofrer com Carlota, enfim. A literatura, a arte plástica, a sensibilidade, o gostar das pequenas flores do campo, ao mesmo tempo que olhar para as estrelas, isso é um chacoalhão no leitor, né? São momentos em que Werther descreve o cenário em que se encontra, com flores, com pequenos insetos, e ao mesmo tempo arremessa o leitor para as estrelas no mesmo parágrafo. Então é um chacoalhão de emoções na história, mas é disso que vai viver a literatura romântica, de arroubos, de princípios, não de um herói, mas daquele que se desfaz diante de impossibilidades físicas, como amar Carlota. A história é o princípio do romantismo por conta desse desespero, dessa necessidade de mostrar toda a sua emoção em função de uma figura. Na verdade, Werther não idolatra apenas Carlota, é o exercício do gostar que está em jogo, é o gostar de gostar, é um extremo que chega a ser artificial, algo da própria imaginação que foge da realidade. À medida que Carlota não se sente seduzida ou atraída por Werther, isso vai tirando dele a sua própria energia. Parece que Carlota levou algo de Werther e não vai devolver mais. A vontade de viver, o gosto pela arte. A história termina, né, logo depois da morte de Werther, que acontece ao meio-dia, dizendo que Carlota sofreu muito, durante muito tempo. Enfim, há outros episódios em que ele acaba se sentindo fora de si, por estar próximo a Carlota, por poder dividir com ela seu gosto pela pintura, enfim. De novo, a série de suicídios que o livro foi responsável dentro do planeta se dá por isso. Os personagens do livro são muito parecidos com os dos leitores. E então há uma certa empatia, proximidade, cumplicidade. Muita gente se sentiu na mesma circunstância que Werther, que é gostar de alguém e não se sentir gostado mesmo tanto, que é amar alguém ou achar que se ama e não se sentir amado de volta. E isso então causaria um distúrbio, uma revolta, como se amor tivesse uma obrigação ligada a esse sentimento, que ele pudesse abraçar alguém e forçar o outro a sentir a mesma coisa. Besteira, né? Logo, isso é da literatura. Amor é uma invenção da literatura. É uma coisa que vem lá desde a Idade Média, que vem lavada também nesse Ocidente pela cristandade, essa questão unilateral das paixões que envolvem a devoção, que envolvem a perda da razão, as ações heróicas por conta do amor, puro entretenimento. A vida real é um tiquinho diferente, né? Mas os leitores, ávidos por algo melhor do que a realidade, entraram, final do século XVIII, nessa história e se sentiram acolhidos por ela, até o ponto da morte de Werther. Então, o ciclo vai ser completado e muitas figuras jovens vão fazer a mesma coisa, tirar a própria vida, quando se sentirem não amados como quiseram, né? Como queriam. As principais características românticas dessa história envolvem a idealização da figura amada, uma espécie de roupagem divinatória para Carlota, embora o texto não seja assim ligado à religiosidade, ao cristianismo, de modo contundente. A história tem um tanto de busca pelo cotidiano,
pela vida burguesa comum, é uma figura que pode transitar e se sente acolhido pelas próprias finanças da família, e isso é uma das marcas que vai ficar para outras histórias dentro do romantismo. Personagens que são quase planos, né? Não apresentam muitas mudanças ao longo da história. É um livro apaixonante, com certeza. Werther é uma história marcante, porque existe um mundo antes de Werther e um mundo depois. No quesito literatura em prosa, pop, aqui no Ocidente. Vale a pena lembrar que Mary Shelley, lá pelo século XIX, no começo, segunda década, vai colocar Werther em Frankenstein. Pois é, a criatura que é feita na Alemanha por Victor aprende a ler, aprende alemão lendo Werther. E inclusive chega em um episódio da história de Frankenstein, ele acaba escutando um casal jovem em que um lê para o outro episódios de Werther. É uma história que vale a pena ler, né? Seria importante não morrer depois de ler Werther. Mas enfim, cada um faz as escolhas que acha boas, né? Mas os sofrimentos de Werther, bem posto aqui no plural, dão conta do que seria o romantismo depois disso. Uma avalanche de adjetivos, sentimentos que se desfazem rapidamente. O romantismo, doce feito água de flor de laranjeira, como diria Zé de Alencar. É isso. Divirta-se. Até mais.